Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Charles, que foi aprovado no concurso da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele foi aprovado em segundo lugar para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, área de Tecnologia da Informação, Operação e Infraestrutura. Então, ele vai contar para a gente aqui um pouquinho da trajetória, o que ele acha que ajudou a conseguir essa aprovação, mas também as dificuldades, né, que enfrentou durante o caminho. Mas antes de tudo isso, Charles, a gente quer te conhecer, então seja muito bem-vinda aqui a essa conversa, né? E pode se apresentar, por favor. Boa noite. Meu nome é Charles, eu já estou nessa vida de concurseiro há um bom tempo. Já tenho mais de 10 anos que eu já sou concursado, né? Só que agora, nessa aprovação, eu aposentei a caneta de vez. Eu sou, Boa. sou aqui nascido e criado em Brasília, estou com 33 anos. Acho que é isso. Legal, então já há bastante tempo aí no mundo dos concursos, né? Conta pra gente como tudo começou. De onde surgiu essa ideia, né, de seguir essa área da carreira pública, se foi indicação de alguém, era um sonho seu, como é que foi? E um pouquinho também da sua trajetória, né? Lá atrás, em qual concurso você fez primeiro, qual você se inscreveu primeiro, então conta um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente. Então, quando eu estava finalizando o ensino médio, meu irmão, ele é 4 anos mais velho que eu, aí ele começou a fazer concurso. Aí eu me interessei, porque assim, eu via que seria uma forma de eu conseguir chegar em algum lugar dependendo somente de mim. Então, desde o início, esse foi meu foco. Aí eu consegui eu venho de uma família muito humilde, né? Eu perdi meu pai, ele tinha 6 meses de vida só, meu pai faleceu, e minha mãe criou 3 filhos sendo diarista. Então, para a gente sempre foi uma vida complicada, sim. Minha mãe sempre tentou fazer o máximo pela gente e eu, de alguma forma, queria retribuir, dar alguma ajuda para ela. Isso sempre foi minha meta, sempre tinha isso na minha cabeça que eu tinha que ajudar ela de alguma forma. Aí, no começo, foi assim, eu comecei com concurso de nível médio, né? Enquanto já estava no ensino médio, aí depois eu entrei na faculdade e continuei fazendo concurso na área administrativa mesmo. Fui fazendo Fazia, acho que foi um dos erros também, que acho que em algum momento vou ter que citar isso. Eu fui atirando para tudo que era lado, né, que chama. Fazendo tudo que era tipo de concurso que aparecia, não focava em nenhum. Acabou que eu passei no primeiro, aí eu assumi em 2013 lá, eu fui chamado em 2013, estava no cadastro de reserva, fui chamado em 2013, na Valec, é uma empresa de construções de ferrovias, que atualmente ela mudou o nome, ela se juntou com outra empresa e agora se chama Infra SA, mas na época era Valec. Aí eu fiquei lá durante 2 anos, só que eu entrei lá, não gostei muito a situação da carreira de lá e tal, tinha muita questão política envolvida lá, e eu acabei, não, aí eu falei, não, vou focar para sair daqui, eu tenho que correr atrás de passar num outro concurso melhor, e foi quando eu passei em um, aí eu fiquei fui aprovado em segundo lugar também, eu fiquei dentro das vagas, só que demorou muito para sair a autorização. Foi quase um ano, eu lá sabendo que estava aprovado e nada de ser chamado. Aí foi me chamar, foi lá para 2015, final de 2015, que é a fundação, Fundacentro, que é a Fundação Jorge do Prati, que é uma questão que mexe com normas de segurança, engenharia do trabalho, tudo isso. Aí eu fiquei, Uhum, isso tudo em Brasília, né? Sempre fiz concurso aqui para Brasília. E depois eu fiquei nessa fundação durante 2 anos também. Aí eu fui chamado na Agência Nacional do Petróleo, também nível técnico lá, nível médio, a área administrativa também. Aí eu fiquei lá durante até ano passado, eu fiquei lá, uns cinco uhum, anos. Foi quando eu fui chamado no TST, que é onde eu estou hoje, Tribunal Superior do Trabalho, já no Poder Judiciário, os outros todos foram no Poder Executivo. E aí no Poder Judiciário eu gostei muito. A diferença assim que eu falo, quem teve a experiência de passar do executivo para ir para o judiciário, você vê que tem várias coisas que são muito boas no judiciário. Aí acabou que agora eu vou voltar para o executivo, mas a questão do salário pesou bastante, né? De eu voltar para o executivo, né? Cargo de uhum. auditor. Mas basicamente é isso, essa foi a minha jornada. Eu fui passando, eu fiquei em vários cadastros de reserva e tal, mas foi dessa forma. Sim. Então você começou com esse objetivo de querer retribuir tudo que a sua mãe tinha feito, né. Sim. Mas, quando você decidiu estudar para concurso, você tinha em mente algum objetivo, assim, algum concurso que você realmente queria como final, assim? Ou não, você só queria essa questão da estabilidade e via, claro, né, as remunerações, quanto mais atrativo melhor, ou não, você tinha o mesmo objetivo, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Eu não tinha nenhum objetivo, não, Não. assim, focar assim, não, mas esse eu quero passar, nunca eu tive, não. Na verdade, eu fui fazendo e foi dando certo, não tive muito um planejamento, assim, não. Tem muita gente que planeja tudo. Meu caso foi um pouco diferente, eu fui fazendo, foi dando certo, fui evoluindo aos poucos, basicamente. Uhum. Você até falou
é como se fosse um erro, né, que no começo você não tinha esse foco, foi atirando para todo lado. Hoje, você vendo, né, essa trajetória, se você começasse agora do zero, você acha que faria igual ou tentaria de uma forma diferente? Ah, totalmente diferente. Tanto é que eu parei de estudar em 2018, né? Que aí eu fui casar, planejar apartamento, tudo. Aí depois veio a pandemia, eu parei. Durante 2018 a 2022 eu fiquei sem estudar. Uhum. Acabou que o TST, pela devida pandemia, aí os concursos prorrogaram os prazos, né? E acabou que ainda eu fui chamado em 2023, esse concurso que eu fiz em 2017. Aí acabou que eu ainda fui chamado no TST, mas basicamente eu fiquei esse tempo todo sem estudar. E quando eu voltei, eu falei, não, dessa vez eu vou fazer certo. Aí eu voltei focado na minha área de formação, que é TI, que até então só trabalhei em áreas administrativas mesmo. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou focar certinho, vou ter um planejamento, vou fazer tudo certinho. Aí acabou que já deu certo, até antes do que eu esperava. Eu não imaginava que eu não conseguiria tão rápido já ser chamado num concurso de alto nível desse. Ah, maravilha. Então já fica aí até a dica para o pessoal, né, que vai começar a estudar agora, que está aqui assistindo o seu vídeo. Mantenha calma. Começa aí o planejamento primeiro, né, para não atirar para qualquer lado, não perder tempo, né. E aí quando você decidir aquilo que combina mais com você, a carreira que você realmente quer seguir, o salário que bate de acordo com aquilo que você imagina, e aí sim você começa a focar, né. Então essa aí já é uma boa dica. Bom, conta pra gente então agora para esse concurso de foco aqui que a gente está conversando, né, como que você montou o seu planejamento de estudos? Ou seja, você tinha já uma bagagem, né, já tinha ali mais ou menos como você estudava, então, assim, não começou do zero, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu plano de estudos, como é que você fazia a sua divisão pelos dias, né, se você tinha metas de horas para estudar, se estudava mais de uma disciplina por dia, então conta pra gente um pouquinho disso. Nessa minha volta agora, principalmente esse ano, né? Esse ano eu decidi focar muito. Todos os dias eu consigo tentar estudar de segunda a sábado, todos os dias estudar, seja da forma que for, no tempo que for, sempre dar um jeito de manter essa constância, para não deixar falhar e desanimar. Então, aí eu fiquei todo dia, eu tinha uma meta, pelo menos fazer 2 horas, eu tentava isso, mas geralmente eu conseguia fazer umas 3, 4 horas por dia. Geralmente eu chegava do trabalho, ficava à noite, de manhã também, muitas vezes eu vou de ônibus, aí no ônibus eu conseguia ficar vendo os materiais, fazendo questão, principalmente fazer muita questão dentro do ônibus, que era mais fácil ali, mais prático. Aí eu fazia muito essa rotina, questão durante a parte da manhã, é, assim, voltando do trabalho, chegando em casa, aí já focava, já vinha para o computador, tomava um banho, ia para o computador. Tem dias que eu fazia exercício, eu ia correr, né? Eu faço corrida. Aí eu ia correr, assim que chegava, tomava banho e ia focar. Aí nesse dia da corrida eu estudava um pouquinho menos, né? Que eu tentava equilibrar também essa questão Sim, do porque eu achei, para mim é muito importante, tinha esse meio que um desafogo para não ficar focado 100% naquilo ali, eu ficava muito, você fica se cobrando muito, na verdade, né? Você quer conseguir, mas eu sempre tentei conciliar essa questão da minha parte física e com a mental, aí eu sempre sim. faço, eu manter essa rotina de atividade física. Não, Basicamente, legal. isso, eu tinha um planejamento e ficava todo dia e tentava de alguma forma cumprir algumas metas, aí a questão das matérias. Eu geralmente como eu voltei para a parte de TI, eu estava muito defasado, né? Eu tinha me formado em 2013, então eu já tinha quase 10 anos que eu não estava mais estudando essa área. Então, no começo que eu voltei a estudar, eu foquei totalmente em TI, focado totalmente em TI. Eu tinha a básica, né? Eu já tinha uma carga muito grande, tinha um conhecimento muito bom. Então, eu foquei em TI. Aí, esse ano, depois que eu peguei bem a parte de TI, quando eu já consegui evoluir, aí eu mesclava as disciplinas. Tinha um dia, assim, aquele dia que estava mais cansado, eu pegava a matéria que eu gostava, da parte básica, um direito administrativo e constitucional, que eu me dava muito bem, aí eu tentava conciliar dessa forma. Sim. E falando um pouquinho da área de TI, o que que você mais teve dificuldade? E para esse concurso em específico, o que você encontrou ali na hora da prova, né, para passar para o pessoal aqui? Claro que nenhuma prova é igual à outra, né, mas assim, em relação à sua experiência, o que que você acha que quem vai começar a estudar agora, o que que deve focar nessa área específica, né, de TI? TI é uma questão, assim, tem concursos que ele sai só um cargo de TI, um cargo geralzão, aí nesse caso você tem que saber tudo de TI, que é uma coisa ampla, gigantesca o mundo. É.
E tem casos esse do que eu passei, ele era focado na parte de infraestrutura, que o pessoal chama de infra, né? Aí nessa parte é a parte que eu mais me identifico. Tem umas pessoas que se identificam com a parte de desenvolvimento. A parte de desenvolvimento é a parte que eu tive uma certa dificuldade, porque assim, como eu já estava formado há bastante tempo, então eu tinha essa dificuldade de voltar a pegar a programação em si. Aí eu tive que voltar do zero mesmo essa parte. Quando cai um cargo específico da parte que eu gostava, igual essa de infra, aí eu consegui me destacar. Foi quando por isso que eu me dei bem nessa parte de específica da que eu gosto. Mas quando é um cargo mais geral, aí, geralmente minha nota reduziu um pouco porque tinha essas matérias mais específicas. Sim. E você falou da sua rotina, né, como você fazia no dia a dia, e nos finais de semana você também estudava sábado e domingo? Domingo eu foquei para só descansar domingo. Tem Uhum, muita gente que cumpre muitas horas no sábado e no domingo, né? Eu foquei eu pensei assim, eu tentei me entender e eu achei necessário eu ter um dia para eu só ficar sem fazer nada, para eu recarregar para ter força para restante, para os outros dias da semana. Então, sim, sábado, uma questão que eu tive sempre problema nessa vida de concurseiro foi a parte de prova discursiva. Para mim sempre foi, já reprovei algumas vezes por causa da prova discursiva. Quando eu voltei a estudar, as primeiras provas que eu fiz, eu tive dificuldade, eu tirei algumas notas baixas também. Aí foi, eu botei na minha meta, todo sábado fazer uma redação. Então, sábado era o dia de dar uma revisão, fazer questão e fazer uma redação. Aí foi quando eu comecei a pegar ritmo, que até a questão que eu sentia falta nas primeiras provas, a questão da mão mesmo. Hoje em dia é tudo no computador, tudo no celular. A questão do ato da caneta, de você pegar e escrever muito tempo, isso nas primeiras provas eu sentia a dor, assim, quando eu saí da mão. Eu falei, não, eu tenho que praticar. E foi uma questão, sábado minha rotina era essa. Eu ficava sábado estudando, fazia a redação, fazia as questões, aí à noite eu descansava, eu tirava um dia para à noite eu descansava e ficava tranquilo em casa, eu ficava sim. só em casa aproveitando para domingo e ficar Não tranquilo também. é, isso aí é muito interessante, porque como você citou, né, que aconteceu com você, acontece com muita gente, né? O pessoal fica mais focado ali em ver o conteúdo em si, né? As matérias ali da prova objetiva acaba deixando de lado, só que a discursiva elimina muita gente, né? Então, esse é um fator que não dá para deixar de lado, deixar para Hum. estudar em cima da hora, né? Então, você viveu isso, né? E agora pode compartilhar aqui com o pessoal que realmente é muito importante, né? É isso. Sim, a questão da discursiva sempre foi tanto é que quando sai o resultado da prova desse do STN, né, da Secretaria do Tesouro, eu fiquei bem, eu estava em segundo lugar. Aí só que eu fiquei com os pés no chão, que eu falei, não, ainda tem a discursiva. Eu não sei, geralmente para mim é sempre, eu sabia que eu desenvolvi bem. Aí até com as pessoas que eu conversei a respeito disso, que estavam no cadastro também de reserva, ele questionou, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, acho que fui bem, mas eu sou pé no chão com a discursiva, que eu já tive alguns probleminhas, já reprovei. Eu falei, não, vou com calma, vou esperar até sair. Aí, quando sair, eu tirei uma nota que me manteve em segundo lugar. E como que foi o momento da prova para você? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão emocional, né? Porque até mesmo no pré-prova, né, tem muita gente que já começa a sentir aquela pressão, aí tem gente que o último dia ali aproveita para estudar tudo, revisar tudo, tem gente que já deixa para descansar, e aí chega no dia da prova também, né? Tem gente que consegue fazer uma prova mais tranquila, outras pessoas ficam um pouco mais nervosas. Então, como que você conseguiu lidar com essa situação do emocional mesmo, né? Dessa pressão de preciso passar essa prova da minha vida. Então, como foi isso para você? Em relação a isso, eu sou bem tranquilo. Eu sempre chego bem tranquilo no local da prova, eu nunca levo essa pressão junto comigo, porque eu já vi várias pessoas sendo reprovadas justamente por É, isso. Estudaram, sabiam muito, mas chegavam na hora de tanto se pressionar. Eu simplesmente, no dia anterior, eu sempre faço uma revisão. Geralmente tem algumas provas, sempre que é aquelas revisões de véspera e tal, eu sempre acompanho. Eu fico aqui em casa, tranquilo, boto na televisão, como é o YouTube, e aí fico assistindo. Às vezes olho um resumozinho, leio uns resumozinhos que eu fiz à caneta também, algumas coisas que eu sentia que podia cair, geralmente. Mas aí no dia da prova eu chego bem tranquilo, eu sempre fui bem tranquilo para tudo que eu tento fazer, eu não deixo levar essa pressão, porque eu sei que só vai me prejudicar. Então foi uma é. coisa que desde novo eu sempre fiz. Eu chego lá na prova bem, eu gosto de chegar com bastante antecedência para chegar calmo, não ter questão de trânsito, de local de estacionar, que não acha lugar para estacionar, eu chego lá tranquilo. Aí eu deixo ficar faltando uns 30 minutos para. Aí eu vou tranquilo, vou devagarzinho, focado ali, que eu tenho que fazer. E basicamente é isso. E sempre isso me deu certo, assim.
Você estudou quanto tempo focado para esse concurso da STN? Para ele específico eu não foquei tanto, porque assim, como tava, eu fiz 3 provas seguidas, né? Foi a Aham. do CNJ, que teve no final de semana anterior, teve essa do STN e teve a do BRB, todas de TI. Eu, na verdade, estava focado do CNJ, que minha meta era passar no cargo de analista judiciário, que hoje eu sou Uhum. técnico, e queria passar analista, para mim já era o suficiente. Aí eu estava focado nesse do CNJ, então eu estava mais focado nele, aí tinha muitas resoluções, eu estava mais. Aí eu fiz a prova do CNJ, aí eu não fui tão bem como eu queria. Aí deu até uma desanimada, que já tinha prova no outro domingo, que era essa do STN. Eu dei uma desanimadazinha, antes falei, não, mas eu tenho que manter aqui, não vou desanimar. Sim, Aí eu fui mais a revisão. É assim, porque como eu estava focado na parte de TI como um todo, eu podia aproveitar. Aí, quando estava mais próximo da prova, eu focava em algumas coisas específicas daquele concurso. Aí sim. nessas 3 provas eu fui aprovado. No CNJ eu estou no cadastro de reserva, que é acho que 20º, quase 30º, e aí esse da STN eu passei em segundo, e do BRB saiu o resultado final hoje, que eu fiquei em terceiro também. Aí Olha deu só. tudo certo nas 3, basicamente, mas eu não ficava muito focado em um específico, só as partes mais que eu tentava focar próximo da prova, eu olhava alguma coisinha ou outra. Acabou que deu Sim. certo, geralmente a pessoa fala, não, tem que focar em um. Mas como era TI como um todo, eu estava pegando a parte toda de TI, aí acabou que deu para aproveitar bastante nas outras provas todas. Boa, que maravilha. Então, meus parabéns aí por essa sequência de aprovações. Que bom que o desânimo você não deixou tomar conta por muito É, tempo, né? Foi um isso período mesmo. curto ali, deu tempo de retomar. Bom, conta pra gente, Charles, como que você conheceu estratégia e também fala um pouquinho das ferramentas que você utilizou. Você já citou algumas coisinhas aqui, né? Mas fala um pouquinho dos materiais pra gente. Então, eu fiz a assinatura do Estratégia. Eu já conhecia, né, dessa minha época anterior, que eu tinha parado de estudar, eu já utilizava os materiais. Aí, agora, quando eu voltei a estudar em 2022, eu voltei estudando por outro material, e agora em 2024 eu falei, não, esse tem que ser o meu ano. Aí eu fui, fiz a assinatura, acho que foi nos primeiros dias do ano, teve uma promoção, teve uma live, que deram um desconto bom, aí eu fiz a assinatura durante para um ano. Aí eu falei, não, tem que botar um ano só, que essa vai ser minha meta, esse tem que ser meu ano. Aí eu já conhecia. Aí, na verdade, me motivou a fazer a assinatura, que eu assisti algumas aulas do YouTube, né, que são gravadas e ficam lá público. Aí eu vi que tinha bastante coisa de TI, muito, muito além do que eu estava estudando. Aí eu falei, não, caramba, aí eu fui procurar, aí tem um grupo dos Canetas Pretas, né, que são os professores de estratégia no Telegram. Aí eu entrei lá, eu ficava acompanhando, aí sempre tinha várias dicas lá, eu fiquei acompanhando os professores, todos, a maioria dos professores estão lá, né, de TI, e eu fui pegando o ritmo. Aí, quando eu fiquei sabendo da promoção, eu fiz a assinatura. Aí foi quando eu fiz a assinatura, aí a parte de TI eu consegui evoluir bem durante esse ano. Assim, eu estava focado, mas eu peguei esse material melhor e deu um upzinho. Aí, além de tudo, aí voltando à questão das ferramentas, eu sempre gosto mais dos PDFs, né, de estratégia. Algumas videoaulas de TI eu assistia, que alguns professores que só faziam videoaula e eram professores diferentes do PDF, até para ter uma visão, que às vezes um professor que faz o PDF e o outro faz a videoaula, aí você complementa os dois. Aí eu achava interessante para aprofundar mais no assunto. E essas questões, como eu estava mais de revisão, eu usava muito aquela questão do passo estratégico também, do estratégia, né? Eu usava bastante ela. E as questões, fazer questão, basicamente isso, era o PDF, as questões e os passos estratégicos, quando eu disponibilizava também para algum concurso, eu sempre, que ali já focava mais às vezes a prova era muito curta, uma próxima da outra, né? Aí já dava para aproveitar, né? Porque ela era mais Sim. focada. Forte. Legal. Então você citou aí que em 2024, quando você falou: "Esse vai ser o meu ano", né, decidiu voltar a estudar com estratégia, fazer sua assinatura. Então depois Sim. disso, como é que você pode resumir a importância da estratégia na sua vida? Foi muito bom. Esse ano, assim, a partir do momento que eu assinei, eu consegui evoluir bastante. Até as pessoas me perguntaram, eu falei, não, depois que eu peguei esse material, eu consegui evoluir bastante. De fato, os professores, eu já tinha ouvido algumas pessoas comentar isso, que na parte de TI, os melhores professores são do estratégia. E, de fato, foi o que me ajudou bastante a evoluir. Eu tinha Ah. muito tempo parado, e quando eu peguei mesmo esse ano, eu consegui evoluir bastante nisso. Bom demais. Bom, eu queria que para fechar você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Você já deu várias dicas aqui ao longo dessa conversa, né, para o pessoal que vai começar a estudar agora. Mas para a gente fechar aqui de um jeito legal, com chave de ouro, deixa uma mensagem aí para todo mundo que está assistindo. Então, eu venho de uma família muito humilde.
E eu vi a oportunidade no concurso. O concurso mudou minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi realizado graças a eu ter sido aprovado no meu primeiro concurso. Eu conquistei coisas que eu não imaginava. Hoje eu posso ajudar minha mãe, posso ajudar minha família. Isso mudou minha vida. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, como é que começa? Tenta começar, começa numa coisa que você, na matéria que você gosta, numa matéria mais que você sente à vontade, vai ao ritmo tranquilo, sem pressão, principalmente essa questão da pressão atrapalha muitas pessoas, né? Vai sem pressão e não desanime. É uma coisa que acontece, é igual eu comentei do CNJ, eu desanimei assim um dia, aí eu falei, não, mas não posso deixar isso me abalar. Mas a caminhada é difícil, é muito difícil, tem que se abster de muitas coisas, não é fácil. É, a pessoa acha que é simplesmente só sentar e estudar, mas você trabalha com várias coisas na sua cabeça que você tem que saber lidar para focar no seu objetivo. E eu sempre falo para as pessoas, é melhor você ficar 2, 3 anos sofrendo isso e ter o restante da vida para usufruir bem, viver bem, do que você ficar numa vida, vamos dizer, mediana e um serviço ruim e você ficar o resto da vida assim, e não ter os benefícios. Então, para mim, o fato do concurso depender só de mim é algo que eu falo, não, só depende de mim, eu não dependo mais de ninguém para conseguir realizar esse objetivo. Então, algumas pessoas, o que eu sempre oriento é isso, começa devagar e não desista, basicamente é isso. É isso. Então, Charles, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar, né, todas essas informações com a gente, a sua trajetória também. Te desejo muito sucesso aí na sua carreira e conte sempre com estratégia, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal tem muitas entrevistas, tem muito conteúdo com os nossos professores, muita notícia de concurso também. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.